Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden. Repita comigo: o Senhor o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Repita comigo: colocou Deus. Vamos lá, gente. Colocou Deus querubins com espadas refulgentes guardando o jardim do Éden. Forte isso. Então vamos lá agora no capítulo 30 de Deuteronômio. É uma palavra bem profunda, então quanto menos você levantar, menos você sair, melhor você vai entender. E não vai tirar a atenção das outras pessoas também. No capítulo 30, no versículo 11, diz a palavra: o que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima, no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim que lhe obedeçamos? Uau, que forte isso! Vamos começar a entender algumas coisas que são importantes para compreendermos essa palavra. Lá no Éden, depois que o homem peca, Deus, quando cria o homem, dá a ele, vou falar apenas do maior atributo que existe na natureza de Deus, que Deus colocou sobre o homem: a eternidade. O homem é gerado, é formado do pó da terra, e Deus coloca dentro dele a eternidade. Em momento algum Deus criou o homem para sofrer, criou o nosso corpo para ter enfermidades, criou a nossa mente para vivermos atribulados, angustiados, com depressão, com crises de pânico e de tudo, sei lá, que tem acontecido, dessas doenças psicossomáticas nos dias de hoje. Bom, Deus criou tudo perfeito e deu ao homem o direito de viver no seu tempo, que é o tempo Kairos, que a eternidade de Deus é conhecida como tempo Kairos. E Deus assim deu essa bênção maior ao homem. E quando o homem peca, automaticamente essa natureza divina, espiritual, ela é quebrada, ela é rompida, há uma ruptura de naturezas. Deus continua na eternidade e o homem não, porque agora, como disse o texto, ele passa a ser conhecedor do bem e do mal. E agora o mal teria que vir sobre o homem. Até então ele conhecia o bem, mas decidiu conhecer o mal. E vieram as 3 consequências da desobediência, do pecado, de comer do fruto da árvore, que foi a morte espiritual, a morte física e a morte eterna daqueles que vão um dia morrer sem Cristo. É interessante observar que quando o homem perde essa natureza, teologicamente, nós vamos chamar agora a natureza do homem, por não ser mais eterna, dar o nome à natureza adâmica, justamente por causa do pecado de Adão. Então todos nós, dentro da teologia, vamos aprender essa palavra, que temos uma natureza adâmica. Nascemos com ela. Todos nós nascemos debaixo dessa mesma maldição. Por isso, eu e você estamos envelhecendo. Por isso, já não temos, o tempo vai passando e vai vindo a ruguinha, vai vindo a barriguinha e vai vindo outras coisas para aqueles que não se cuidam.
Então, automaticamente, nós vamos crescendo e vamos sabendo que temos um tempo de vida. Curto ou longo, não sabemos, mas temos esse tempo de vida que não tem como mudar, porque foi originado por Adão e Eva no Éden. Quando Deus, então, não poderia mais habitar com o homem, porque a grande característica do Éden, porque Deus planta um homem num jardim chamado Éden, que ficava na Mesopotâmia antiga, e era uma região muito fértil, muito produtiva, por isso Deus criou todas as coisas naquele lugar. Inclusive, quando Deus cria os animais marinhos, está falando muito próximo ao Golfo Pérsico. E dentro da geografia nós começamos a entender a criação de Deus, tudo que Deus criou. E a importância que Deus deu ao homem, o direito de governar sobre a terra. Deus cria tudo, no 7º dia descansa e forma o homem. Então o homem foi formado para governar sobre aquilo que ele criou. Até hoje, o homem governa a terra. Sim ou não? Sim. Nós vamos plantar, a terra vai dar o seu fruto e nós vamos colher. Uma das características da natureza de Deus que poucas pessoas falam na teologia, poucos teólogos usam essa síntese, mas é uma coisa muito interessante que Deus ele não só criou, mas o mais importante, Deus criou e sustentou a sua criação até os dias de hoje. Até os dias de hoje, tudo que Deus criou, todas as árvores dão o seu fruto. Desde o princípio, tudo que Deus criou continua de pé. A coisa mais linda é de você chegar na praia, e eu sou bem jovem, e eu lembro quando se passava pelo Recreio, não tinha aqueles caminhos, quiosques bonitos que tem, era uma estrada horrorosa, só terra, e poucas pessoas iam para aquela região ali. E quando você chega no mar, desde 1990, 92 que eu nasci, 3, 4, 5. Então, durante esses anos que são chegados, uma das coisas que mais me chama a atenção é que toda vez que eu chego na praia, toda vez que eu entro na mesma praia, o que eu vou observar é que o mar tem o seu limite. Ele vem com força, mas ele chega ali e ele para. Todos os dias, Deus cria e sustenta a sua criação. Ele é sustentador de tudo. Significa que a criação ainda está viva. Tudo está vivo. E Deus, então, agora não poderia mais descer ao cair da tarde, diz a Bíblia, que Deus é descer e estar com Adão e Eva. E ali Deus conversava, mas agora acabou, foi quebrada uma aliança. E agora o homem então tem que sair do jardim do Éden. Mas a coisa mais interessante, que nós vamos entender essa mensagem com muita profundidade, que Deus então, quando desce para estar com Adão e Eva, eles não estão lá. E aí, Adão, ele não responde, ele tenta fugir, e se veste, estão nus, ficam envergonhados, e colocam folhas naturais para se esconder. E aí é o primeiro sacrifício na Bíblia, que foi Deus que fez, porque Deus os vestiu com a pele de um animal. Um animal foi morto para que pudesse cobrir o pecado de Adão e Eva. O sacrifício e as vestes de Adão e Eva representava cobertura. Isso representa o sangue, uma substituição, um inocente que morreu por um culpado. Só que quando eles saem, Deus permite que eles saiam perdoados, estão cobertos. Não era apenas uma cobertura de vestes, mas era a pele de um animal. Não era uma roupa, era a pele de um animal, representando a cobertura, representando o perdão. Só que ele não poderia mais voltar. E Deus coloca 2 querubins ao oriente do Éden, justamente na entrada, e coloca com espadas refulgentes que guardavam aquele lugar. Então esses querubins, eles representavam a justiça de Deus,
Porque pelo fato do homem ter pecado, mesmo Deus tendo perdoado, a consequência do pecado está valendo. E automaticamente Deus fechou aquele lugar e colocou anjos com espadas, porque se eles quisessem voltar, eles não poderiam mais entrar no Éden. Aquele lugar fica fechado. Bom, mas existe o Éden? Bom, quando vamos olhar geograficamente, o Éden ficava no Iraque, na época que foi criado todas as coisas. Existe esse jardim? Não, é Eufrates, uma parte lá já até está seca, se cumprindo uma profecia bíblica, escatológica. A questão não é olhar hoje a geografia, a questão é que aquele lugar se torna uma ideia espiritual. E o Éden ficou guardado por 2 querubins que representavam a justiça. No capítulo 30 de Deuteronômio, como nós lemos aqui, e agora eu quero que você venha comigo, que diz assim: o que hoje estou ordenando a vocês, Deus estava ordenando a eles o seguinte: olha, eu vou colocar diante de vocês a bênção, a vida e a morte. Está falando para quem? Isso anos lá na frente, para os descendentes de Abraão. Está dizendo para eles que quando eles estavam no deserto, depois de passarem 430 anos no Egito, eles saem no deserto, Deus fala com eles: olha, o que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Deus está falando: olha, não é difícil e nem está além do que vocês podem alcançar. Está dizendo, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Uau! Moisés escreve isso aqui escatologicamente, porque ele está tendo uma revelação. Ele não está falando apenas sobre a bênção, a vida e a morte. Ele está fazendo uma menção: olha, vocês precisam entender que não é difícil fazer nem além do alcance, mas, e nem vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de obedeçamos? Está falando de Cristo. Está falando, vocês nem têm que subir aos céus para buscá-lo. Que coisa profunda isso. E nem ao fim de proclamá-los a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Eita, aí vai dizer: nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo? E voltando proclamar a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está à sua boca e em seus corações, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Veja o que põe diante de vocês: dia, vida e prosperidade, ou morte ou destruição. E está falando da lei. Está falando, olha, o que era só receber e cumprir a lei. Quando eles chegam no deserto, no capítulo 25 de Êxodo, durante esse momento que Moisés está escrevendo o livro de Deuteronômio, Deus institui que eles construam para ele um lugar de habitação. Deus queria habitar e manda construir um tabernáculo, manda construir um santuário, manda construir um jardim do Éden, onde Deus iria habitar lá. E olha que interessante, por que o homem não poderia mais habitar no jardim do Éden? Porque havia pecado. E aquele lugar sagrado de um ser eterno, que Deus compartilhava com o homem eterno, e depois da queda isso acaba. Agora, Deus manda construir um tabernáculo, e como no Éden, havia um lugar separado para Deus habitar, que era o Santíssimo Lugar. O tabernáculo era dividido entre átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E para que Deus habitasse com eles, Deus habitava no lugar santíssimo, onde as pessoas e os sacerdotes sequer tinham acesso, a não ser o sumo sacerdote. E olha que interessante o que acontece. O que aparece que estava no Éden, na Arca da Aliança, no propiciatório, que era a tampa, os querubins.
O próprio Deus, está escrito aqui, não farás para ti imagem de esculturas, eram os mandamentos, era a lei. Mas Deus permite que os querubins sejam esculpidos, porque os querubins representavam justiça. Aleluia! Então o lugar onde Deus habita continua sendo um lugar sem acesso do homem. Continua a ser um Éden, guardado pelos querubins, que agora representados na tampa da Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança existia o quê? As leis de Moisés, as leis de Deus ao povo de Israel. E está dizendo para ele o seguinte: olha, eis que está a vida e a morte, se vocês obedecerem à lei, pela justiça que existe de Deus na terra, vocês vão ser absolvidos, mas se houver o não cumprimento da lei, vocês serão condenados. A lei existe para isso. A lei, ela é paradoxal. Se você cumpre a lei, não vai acontecer nada com você, mas se você não cumpre a lei, você será punido. Se você passar numa via que está escrito lá 90 quilômetros, você passar 110, você vai tomar uma multa. Mas se você passar 80, você não vai tomar multa. A lei, ela te absolve ou ela te condena. Todos os princípios de Deus eternos vão nos salvar ou vão nos impedir de viver na sua presença. Eu não estou falando do mundo, eu não estou falando do diabo, eu estou falando do próprio Deus. Eu estou falando da própria fé, a vertente daquilo que representava a justiça. Os querubins que vão aparecer na Arca da Aliança, aonde Deus habitava, os querubins tinham que estar, porque eles guardavam o lugar para que o homem não pudesse mais entrar e se relacionar com ele. E como é que era feito isso então, apóstolo? Era feito através dos sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles homens que conectavam através das ofertas pacíficas, das ofertas, das libações. Eram feita uma conexão de Deus com o homem. O sacerdote era o intercessor. O sacerdote é aquele que julgava a causa, que orava, que abençoava. Aquele que aspergia o sangue sobre o propiciatório uma vez por ano. O sumo sacerdote é aquele que libertava o povo do pecado. E durante um ano, tudo que eles tinham cometido zerava de novo. E assim Deus, durante 40 vezes no deserto, foi feito esse ritual. E por isso eles chegaram até entrar a terra prometida. Quantos podem dizer amém por isso? Então, eu quero levar você a entender, porque o apóstolo Paulo vai falar a mesma coisa. Abra sua Bíblia comigo, hoje a gente vai, vamos andar um pouquinho. Não, por favor, abra comigo em Romanos, capítulo 10. Depois se prepara aí que eu vou ter que botar alguns versículos aí. Romanos 10. Moisés vai escrever, a lei ela vai absolver ou ela vai condenar. Está dizendo, olha, vocês não têm que fazer nada ou apenas obedecer. Então o que estava em vigor era a lei. Mas no capítulo 10, os Romanos, Paulo vai ter a interpretação profética daquilo que Moisés escreve. Olha, meu Deus, é muito forte hoje. E diz assim no capítulo, vamos começar aqui no versículo 3. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Agora olha o que ele diz, Moisés descreve dessa forma, está falando sobre Deuteronômio 30, ele vai dizer, Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei, o homem que fizer essas coisas viverá por meio delas, mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá nos céus? Aleluia, quem subirá nos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Olha, ele está tendo uma interpretação que Moisés está escrevendo. E ele vai dizer, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Ele faz uma pergunta, quem subirá aos céus?
Aquilo que Moisés estava dizendo, quem subirá aos céus? Estava falando de Cristo. Ele estava apontando para Cristo. Eu acredito que naquele momento muitas pessoas não estavam entendendo, e acredito eu que ele também não. Mas ele está tendo uma revelação daquilo que o apóstolo Paulo, por ser o grande doutor da lei, ter aprendido a lei aos pés do rabino Gamaliel, ele vai ter uma interpretação, mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo? Isso é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Olha o que ele vai dizer, mas o que ela diz, a palavra está perto de você, como Moisés está dizendo, vocês têm a palavra perto de vocês. Olha, vamos lá, para ficar bem focado, volta lá em Deuteronômio 30, e vamos ver se não é isso que está dizendo. No versículo 14, queria que um homem ficasse de pé e lesse o versículo 14. Uhum. Uau! Moisés está dizendo, nada disso, a palavra está próxima de vocês, está falando para os judeus, e o apóstolo Paulo está tendo uma revelação daquilo que Moisés escreve, está dizendo, olha, Cristo é o fim da lei. Moisés diz, vocês vão cumprir a lei representava durante o percurso do deserto, pela arca da aliança e os querubins que guardavam a arca, que era o propiciatório, e agora está dizendo, Cristo é o fim da lei. Uau! Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! Coloca para mim em João 1,17. Agora vamos ter que falar alguns versículos. Ele vai colocar no telão para que você possa compreender. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Eita. Aleluia. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito está junto ao Pai, que está junto ao Pai o tornou conhecido. Continua, por favor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntar quem ele era. Eita. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode glorificar. Agora abra comigo em Mateus 5,17. Olha o que Jesus vai afirmar. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Ele está dizendo, não pense que eu vim deixar para lá a lei, vim abolir, ou acabou a lei. Não vim abolir, mas cumprir. O apóstolo Paulo, no capítulo 10, no versículo 4, ele vai dizer, porque o fim da lei é Cristo, porque ele cumpriu a lei. No versículo 18, vai dizer, digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Mas ele é o fim da lei. Ele está dizendo, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Então o maior propósito que nós temos que entender, que a linguagem de Moisés, na revelação do que Paulo lê e interpreta de Moisés, ele está dizendo, havia um prêmio para aquele que cumprisse a lei. Porque quando o homem é expulso do Éden, é colocado os querubins com uma espada refulgente. Significava que ninguém mais poderia estar ou se relacionar direto com Deus. E aí, Jesus, quando cumpre a lei, automaticamente, ao cumprir a lei passa a não ser abolida, mas ser cumprida. E isso abre um caminho. Ei, meu irmão, vamos ler a Bíblia esse ano, hein? Abre um caminho. Ele está dizendo, nada pode ser tirado da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão abolindo o Antigo Testamento, vai entender isso. Como? É impossível.
Jesus é o fim da lei. Eu vim cumprir a lei. Então, antes que Jesus não veio para curar, para libertar, ele veio para cumprir a lei. Ele não poderia morrer sem cumprir a lei. Então, antes de morrer por mim e por você, Jesus veio para cumprir a lei. E o cumprimento da lei era o quê? Para ser absolvido. Porque na lei de Moisés está dizendo, a morte é a vida. Aquele que escolher a vida vai viver pelos mandamentos. Jesus, ele cumpre os mandamentos. Ele cumpre a lei sem pecar, sem errar. E aí automaticamente ele é absolvido. Por que o homem não podia ficar dentro do Éden? Tentar explicar melhor para que vocês possam entender. Por que o homem não podia ficar dentro do Éden? Porque se ele entrasse, ele morria. Ele não poderia habitar na mesma natureza de Deus. Nenhum de nós podemos sequer ver a Deus. Quando Moisés vai subir um monte e fala, quero te ver. Ele, vira de costas que eu vou passar na fenda da rocha. Se você me ver, você morre. A nossa natureza para de Deus é uma dimensão muito profunda, que nós só vamos conhecer após a morte física, quando alcançarmos a salvação eterna. Até lá, nós vivemos por fé. E o homem não podia adentrar, ele não podia se relacionar, porque ele estava condenado. Quando se cumpre a lei, automaticamente o véu é rasgado. E dá o direito ao homem. Havia um prêmio para quem cumprisse a lei. Pergunta para mim, qual, bispo? Qual? Se esse pessoal daqui não falar nada, eu não respondo. Só eles lá. Nossa, isso aí é pessoal que depois do jogo do Vasco. Tem alguém aí depois do jogo do Flamengo? Demônio do inferno. Isso perdura nessa igreja. Senhor, converta esses crentes. Agora sim. Só flamenguista. Qual, bispo? Pronto, obrigado. Vocês me ajudam na mensagem. Eu vou começar a gostar de vocês. Não do time, mas de vocês. Então, o prêmio era, se eu cumprir a lei, eu tinha o direito de ressuscitar. Esse era o prêmio. Quando vamos estudar a palavra de Deus, a primeira coisa que nós vamos encontrar é o dispensacionalismo, que são períodos de tempo curto e longo, onde Deus tenta trazer o homem de volta. De volta para onde? Para o Éden. Mas o homem falha. Vem a dispensação da consciência, da inocência, da consciência, depois do governo humano, vem a dispensação da promessa, da lei e da graça pelo qual nós estamos vivendo hoje. E apesar de existir essas oportunidades de Deus, o homem sempre falhou. Quando veio o dilúvio e acabou com todo mundo, ficou Noé, sua família, só gente boa. Depois eles se perderam e tentaram, as famílias já povoando a terra, tentaram construir a Torre de Babel. Deus confundiu as línguas e agora a gente tem que fazer curso de inglês. Tem que bater num câncer em Jafé. E aí naquele momento, aquelas descendências, começa tudo de novo. Agora Deus pega um homem de origem semita, que a bênção ficou sobre 100, chamado Abraão, e começa a contar uma história com ele. A história vai se ligando, as oportunidades vão sendo dadas até que chega em Cristo. Diga aleluia. Diga aleluia. Foi por isso que o ministério de Jesus não foi se preocupar com o pecado, com Satanás, mas sim com os mandamentos. O ministério de Cristo não foi focado em pecado. Jesus sentava na casa dos pecadores. Era um escândalo para os religiosos da época. Foi um escândalo Jesus descer e sentar para comer na casa de Zaqueu. Você não tem ideia do quanto isso repercutiu e recuou até hoje em Israel. De um homem odiado pelo povo judeu. E Jesus entra lá e faz uma mudança na vida daquele. Ele não estava preocupado com a mulher que havia adúltera que colocaram diante dele. Ele disse para ela, vá e não peques mais. Ele não estava preocupado com o pecado, ele não estava batendo. A preocupação dele era cumprir a lei.
A preocupação do Senhor Jesus era com os mandamentos, era com aquilo que ele tinha que fazer, era ensinar aos seus discípulos, quando está no monte das bem-aventuranças, ensinando sobre eles sobre as boas atitudes que o homem deveria de ter. Estava preocupado com o seu falar, com o seu agir, com o seu caráter, e não apenas com as suas fraquezas. O ministério de Jesus é voltado para isso. E quando ele curava os enfermos, quando ele libertava os oprimidos, é para que eles pudessem ter uma vida, e a vida que eles tivessem fosse para construir uma história nos mandamentos, de mudança radical. E aí as demais coisas certamente nos serão acrescentadas. Eu vim cumprir a lei. Esse era o seu maior propósito. Diga para o irmão que está do seu lado: o maior propósito de Jesus foi cumprir a lei. Agora volta aqui comigo em Romanos, lá no capítulo 10, onde nós estamos, e diz o seguinte no versículo 6: mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isso é para fazer Cristo descer, uma preocupação o que vamos fazer para que ele desça ou para que ele suba. Como será essa ressurreição? Era a preocupação dos romanos que não tinham entendimento. E Paulo então vai começar a revelar a eles. Porque, será que eu vou trazer o mestre, ou vou trazer ele de cima para baixo, ou buscar ele de baixo para cima? Está falando, como é que ele vai, como é que é isso? Está falando de reencarnação? Como é que nós vamos buscar? Como é que vai ser? Não tem nada a ver com isso. Ele está dizendo, vai lá no céu e traz ele para nós, como Moisés está escrevendo, ou aqui como Paulo está dizendo, busca ele do céu e traz ele para a terra. Não está falando sobre isso. Jesus teve que encarnar para que não houvesse o que Moisés estava dizendo, para que ninguém subisse para buscá-lo. E Paulo está revelando o versículo de Deuteronômio 30, dizendo, para que nem desça para buscá-lo, ele teve que encarnar numa natureza igual à minha sua, para que ninguém buscasse, para que não ficasse a dúvida de Moisés e para que não ficasse a dúvida de Paulo aos romanos. Ele encarna. E aí nós vamos para o Evangelho de Mateus, vamos ver isso. O milagre, Jesus sendo encarnado. O Espírito Santo gerando no útero de Maria um outro ser. O apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Coríntios e ele vai dizer no capítulo 15, no versículo 43, ele vai dizer assim, olha, o primeiro Adão, se referindo a Adão, foi alma vivente, mas o segundo Adão, se referindo a Cristo, espírito vivificante. Ele está falando de duas naturezas. Ele está falando de todos que nascem da natureza de um homem e de uma mulher, fruto de um relacionamento sexual. Está falando de uma outra natureza que foi gerada pelo Espírito Santo no útero de Maria, que tinha que ser virgem. E a partir daquele momento, quando Jesus nasce um homem. E isso confunde o diabo, porque todo homem, quando nasce, ele nasce debaixo da mesma maldição: nascer, viver e morrer. E isso é tão forte que estamos aqui na igreja, todos os cultos, lutando para que Deus nos dê vida e vida abundante. Porque a vida é algo tão sério que, se nós não tivermos cobertura espiritual, as obras do mal que pessoas fazem, oferecendo sacrifício a deuses estranhos, se a pessoa não tiver cobertura, ela morre precocemente. Ela vai morrer antes do tempo. Ela vai ser acometida de uma enfermidade e logo voe. Que isso? Obra de espiritismo? De macumbaria? De feitiçaria? De pessoas que não estão cobertas? Palavra de maldições que são lançadas? Isso tudo interrompe ciclos. Por isso precisamos estar na casa de Deus, recebendo a sua palavra, porque a sua palavra nos blinda, nos protege, para cumprirmos o propósito de vida, para chegarmos ao final da nossa vida e dizer:
Foi Deus que me deu a vida e foi Deus que tirou a minha vida. Não foi fruto de Satanás. Não fui saqueado, não perdi, e sim ganhei a vida eterna. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Ele habitou entre nós, viveu entre nós, mas não era como nós. Isso confunde o diabo, porque o governo, quando Adão peca, ele entrega o governo na mão do homem. Isso é muito claro, porque quando Jesus é tentado em Mateus 4 no deserto, depois de 40 dias no jejum, ele vai subir ao deserto da Judeia, lá em Jericó. E quando ele está, Satanás vai conversar com ele e vai oferecer algumas coisas para ele. E uma das coisas que Satanás oferece é o reino, os reinos do mundo, que pertencia a Adão e Eva. Se tu prostrado me adorares, te darei os reinos do mundo. Estava na mão dele. O apóstolo Pedro, ele vai definir isso no capítulo 1, dizendo o seguinte: o mundo está no maligno. O mundo está sob a influência do maligno. Está ou não está? É só você ligar o jornal, que você vai parar de ver jornal, porque o diabo não está brincando de ser diabo. O mundo está no maligno, está sob a influência do maligno, até hoje. Até Jesus vier para buscar a sua noiva. Essa é a realidade do mundo espiritual. Nós temos o reino de Deus agindo em nosso favor, mas tem o reino das trevas se opondo às promessas que Deus tem para a nossa vida. Existe um reino das trevas que quando você acordar amanhã, ele acorda junto com você para tentar te parar, para tentar desanimar, para tentar fazer de tudo para tu desistir. Mas existe o reino de Deus, que é alimentado pela fé, pela oração, pela busca. É alimentado no momento que nós estamos adorando. Não? Por isso a importância de vir à igreja, de levantar as mãos e adorar. Nós vamos alimentando o mundo espiritual. Nós vamos movendo o mundo espiritual. E aí, essa guerra que não é contra carne nem sangue, essa guerra que não é contra pessoas, essa guerra que é contra o inferno, contra o diabo, contra os demônios, ela passa a ser vencida pelo poder da igreja, da oração, da chave que foi dada à igreja de ligar e desligar, de clamar e responder. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. E nós vamos entender uma coisa que é muito profunda, porque certos milagres que Jesus operou, ele dizia assim: não conte nada para ninguém. Lembra que ele fazia isso? Vai lá e não conte nada. Por que ele queria fazer isso? Se estava o tempo inteiro em volta do multidão. Ele não queria que Satanás soubesse quem ele era. Ele não poderia saber. Era um trunfo de Deus. Porque lá em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo. 400 anos de história permanecem do final do livro de Malaquias até o início de Mateus. O silêncio de Deus. E quando surge Mateus, surge Jesus encarnado. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: ele foi encarnado como Deus e como homem. Aleluia. Para cumprir a lei, para absolver o homem, porque a partir do momento que alguém cumpre a lei, ele absolve aquele que estava debaixo do jugo da lei. Mas não poderia nenhum homem, nascido de homem e mulher, cumprir a lei, porque os querubins eram a justiça, era a justiça de Deus, não permitia que isso acontecesse. Por isso tinha que vir Cristo encarnado, numa natureza humana, mas Cristo encarnado. Diga aleluia. Diga aleluia. Jesus cumpriu a lei. Por cumprir a lei, ele tinha o direito de ressuscitar dentre os mortos, porque ele não era homem como eu e você. Então agora, olha que coisa incrível. Nesse momento acontece algo extraordinário. Acontece que Satanás, que tem o poder de decidir daqueles que não têm a Jesus como Senhor hoje, mas naquela época de quantos teriam que viver quanto tempo ou não, tanto que Jesus morre precocemente, injustamente. Ele é condenado por algo que não fez. E aí decidem então crucificá-lo. E por esse momento, Satanás não sabia o grande erro que estava cometendo. Porque até então, se fosse eu ou você, é triunfo para o mal.
Mas Cristo era o encarnado de Deus, era a justiça de Deus na terra. E ele não poderia ser morto, porque se ele fosse morto com essa natureza humana, ele tinha o direito de ressuscitar, já que ele não fazia parte da natureza adâmica, daqueles que viviam debaixo do pecado de Adão e Eva. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então logo ele já não tinha medo da morte, porque quando a morte chega para ele, ele poderia dizer para a morte: pode me matar, porque quando você me matar, eu vou ressuscitar, porque você não pode me vencer. A morte pode prevalecer sobre mim, sobre você, mas sobre o mestre não poderia prevalecer, porque ele era o Adão, o segundo Adão, o espírito vivificante. Ele é o espírito da vida. Aleluia. Ele está em mim, está em você. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Ele tinha um direito. Coloca para mim Atos 2, 23, 24. Atos 2. Esse homem foi entregue por propósito determinado. Eu quero que você leia isso aí. 1, 2, 3 e vai. Esse homem foi entregue por propósito determinado, entregue ao conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram. Olha isso. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Deixa aí, por favor. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Quer dizer, Deus sabia que entregar a ele para morrer era o propósito. E aí vai dizer: mas vocês, por falta de conhecimento, sendo mau e perverso, adiantaram o processo. Nem todo mal que te fizerem vai te derrubar. Existem mal que se levanta contra a sua vida. Deus não vai permitir que te derrube. Vou parar por aqui, que senão eu vou sair do foco da mensagem. Diga aleluia. Quando aqueles homens vão lá: crucifica, crucifica, Barrabás, Barrabás, Deus estava no céu. Aleluia. Oh. Os insanos estão celebrando. Pega o mistério aí, ó. Pega o mistério que eu estou mandando uma subliminar aqui. Os insanos estão celebrando, estão cantando com júbilo. Deixa cantar, deixa insinuar, deixa mudar o verbo, deixa mudar o vocabulário, deixa mudar a gramática. Nem tudo que se levanta vai nos destruir. Muitas das vezes é para nos libertar. Porque agora Jesus, com uma natureza humana, ele não poderia voltar para a eternidade sem morrer. Ele só poderia voltar para a eternidade ao ressuscitar. Então ele estava preso ao mesmo tempo num corpo. Ele não poderia ficar preso. Ele teria que voltar para o Pai. E, meu Deus, que profundo isso. E aí, olha, que interessante. Coloca para mim 1 Coríntios 15, 55. O apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Corinto: onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? Onde está a morte? A tua vitória. A partir do momento que a morte liberta o Salvador. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga assim: salvação é isso, irmão. Salvação é o dia que a morte chegar. Ela nos liberta dessa matéria para viver a eternidade. Quando Jesus, a morte só poderia ser estabelecida naquele que tinha nascido de Adão, mas ele não foi nascido de Adão, ele não teve pecado. Quando Jesus morre na cruz e vai para o sepulcro, começa
quero fazer uma menção aqui para conjecturar e para que você possa entender a profundidade, porque agora é que eu quero pregar. Quando Jesus entra no sepulcro, eu quero fazer um diálogo, conjecturando para que você possa entender. Quando Jesus é colocado no sepulcro, começa uma autópsia do corpo dele, feita pela morte e pelo pó da terra. Vamos entrar lá, vamos verificar e começar a procurar alguma coisa nele. Nos seus pés, e não podiam encontrar nada. Nas suas mãos, não tinha nada. Não poderia encontrar nada nos seus órgãos genitais. Não teve pecado. Não encontraram nada na sua cabeça. Não encontraram nada nele. Não acharam uma marca de pecado. A morte ficou como? A morte, o pó da terra, porque ao pó da terra tornará. Jesus não voltou ao pó da terra. Ei, quem está pegando aí? É profundo. Vem cá, pastor Marco, vem cá você, não posso chamar você hoje que ele vai ter que fazer uns exercícios, vem cá. Vem, meu filho, está aí? Está olhando para onde? Isso, sobe aqui logo. Tu é o mais bonito da família. Você, eu vou chamar Jesus Cristo. Vem, Jefferson, a Bíblia diz que ele não tinha formosura. Isso. Apesar que tu está ficando bonito, hein, cara? Então, Cristo, você morreram. Expirou. Aqui, olha, pega essa. O que aconteceu com Jesus antes de morrer? É fatal. Não foi assim que Jesus curou aquele homem? Por um suspiro. É fatal. Estava lá. A morte e o pó da terra entram, porque, ele tem que voltar para o pó da terra, e a morte não pode deixar ele, não pode sair daqui, está morto. Eles vão olhar e vão procurar o pecado, porque só poderia morrer aquele que nasceu debaixo do pecado de quem? De quem? Jeroboão. De quem, gente? De Adão e Eva. Ele era fruto de um homem e de uma mulher? Não, ele era o segundo Adão, espírito vivificante, estava adormecido. O corpo estava, e a morte e o pó da terra vão lá, e tudo que eu falar vocês vão fazer, para vocês poderem entender. E vai fazer uma autópsia no corpo do mestre. Está morto, mestre. Está falando do quê? E aí, não acharam marca. Foram nas mãos dele, não tinha pecado. Foram nos pés, não tinha pecado. Foram na cabeça, não tinham nada. E vão verificar, tem que ter um pecado, porque não poderia morrer se não fosse fruto de um homem e de uma mulher. E começaram a procurar. Eu fico imaginando o desespero de Satanás lá fora. Quero chamar o diabo, vem agora, você pode vir, diabão. Isso. O diabo, a quarta figura. Você está do lado de fora, eu fico imaginando do lado de fora Satanás gritando para o seu grande amigo, morte e pó da terra, dizendo assim: encontrou alguma coisa aí? Encontrou alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Tem que ter alguma coisa aí. Tem que ter alguma coisa. Para que ele fique preso. Para que ele fique preso. Para que ele não saia. Para que ele não saia. Tem que ter um pecado. Tem que ter um pecado. Porque todo homem morre por causa do pecado. Ele era eterno, mas é expulso, perdoado. Tem os querubins que guardam o Éden. Isso, diabo fraco esse. Guarda o Éden. Mas tem que ter alguma coisa. Porque desde Adão até hoje, todos que morrem, porque foram fruto do pecado. O que está acontecendo, morte? Está acontecendo pó da terra. A morte e o pó da terra não responderam nada.
As suas mãos estão limpas. O coração é puro. Os pés são formosos. São formosos. Aleluia. Eu quero exaltar o meu Senhor, que vive e reina nessa noite. O sepulcro não conseguiu segurá-lo. A morte não conseguiu identificar o pecado. O pó da terra não pôde trazer ele de volta. Não pôde segurar ele no túmulo, porque ele não é descendente de Adão. Ele é o segundo Adão, o Espírito vivificante que incendeia a sua igreja, que nos anima, que nos fortalece, que nos dá força para continuar. É com ele que vamos sentar à mesa, com o eterno Senhor que está sentado à destra de Deus, reinando em glória eternamente. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos. Ressuscitou Jesus. Está vivo. Estamos vivos. Toca no irmão que está do seu lado e diga: por causa da vida dele, estamos vivos. Ele morreu a minha morte para me dar a sua vida. Ei, aleluia. Diga glória a Deus. Repita comigo, levante as suas mãos, repita comigo: a morte foi vencida. Foi vencida. Eu fico imaginando o Satanás lá do céu gritando: ai demônio, por que vocês não viram isso? Nós não podíamos matar ele, porque quando matamos ele, nós demos autoridade a ele. Ele era o Filho de Deus encarnado. Aleluia. Diga glória a Deus. Repita comigo: ninguém pode impedir aquele que venceu a morte. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: tudo posso naquele que venceu a morte. Maior é o que está em mim do que a morte e o pó da terra. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A obra de Cristo no Calvário é uma mensagem da cruz. É muito mais do que pensamos e imaginamos. O pó da terra não poderia mais comer o seu corpo. Para nós que nascemos de Adão, teremos um outro corpo glorificado. Mas para ele, não. O mesmo corpo foi ressuscitado. E quando ele aparece ressurreto, ainda permaneceu 40 dias ensinando acerca do reino de Deus aos seus discípulos. Quando ele chega perto de Tomé, não acredito que é ele. Ele coloca a sua mão com um furo. O pó da terra não pôde comer o meu corpo. A morte não pôde me segurar. Ei, quando Jesus estava lá dentro, quando Maria Madalena vai passar no domingo no sepulcro, observa uma coisa interessante. O quê? A pedra estava removida. Quando Jesus vai lá em Betânia visitar Lázaro e ressuscitar Lázaro, ele manda remover a pedra. Mas quando ele está no sepulcro, a pedra é removida. Pergunta para mim: o que é isso, bispo? Você não está entendendo? Você não está entendendo, garotinho, garotinha? Não? Vou te explicar. Ele está do lado de dentro, e a palavra que ele usa é essa palavra em aramaico. Para que se abrisse, ele tinha, qualquer um para abrir qualquer coisa tinha que dizer efatá, porque significa abra-se. Ele levanta no sepulcro, olha para aquela pedra e diz efatá. Efatá. E a pedra é removida.
e o mestre sai. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Nós vamos ouvir a cada mês do nosso ano o efatá de Deus abrindo portas que ninguém abre, que nem a morte consegue segurar. Está acontecendo um ano muito profético. Meu Deus, tão profundo que até as maiores portas pesadas fechando o sepulcro vai se abrir. Eu quero declarar sobre a tua vida que não vai chegar na sua casa nenhuma morte precoce, que você vai morrer no tempo determinado de Deus. Nada vai ser precoce, acidente precoce, doença precoce. Eu repreendo todo mal, que o efatá de Deus chegue na sua vida. Na sua vida. E que se há um planejamento do inferno contra você, contra a sua descendência, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Deixa eu contar uma coisa para você. Essa semana, eu fui fazer um serviço no meu carro. E estava conversando com um rapaz, Deus me fez lembrar isso agora. Estava conversando com um rapaz e ele falou assim: oh, a minha família é interessante. Minha família, todos da família do meu pai morrem cedo. Eu falei, uau. Ele começou a dizer assim: ó, meu pai morreu com 39 anos. O meu tio, o meu bisavô, sei lá, não sei de onde, numa geração longe, foi o que mais viveu, com 52 anos. Eu falei, rapaz, e você tem quanto? Ele falou assim, tem 26. Eu falei, se preocupem. Ele falou assim, tenho 26 anos. E o irmão dele tem 20. Ele, os dois, né, gente boa demais, falou assim, olha, coisa esquisita, né? E aquilo ficou na minha cabeça, amanhã eu vou lá cedo. Porque eu estava sem óleo. E amanhã eu vou cedo, vou entrar lá naquele lugar. Vou falar assim, eu quero orar por você. Não sei se você tem fé ou não tem fé, mas eu quero repreender. E vocês não vão mais morrer cedo. Eu quero declarar sobre aquela família, quebrar esse ciclo de morte precoce. Diga aleluia. Se eu fosse você, eu glorificava muito a Deus por isso. Vai ser num tempo determinado. Você ainda tem muitos e muitos anos. Você é imortal até que todas as promessas se cumpram na sua vida. Se você tem promessa, não fica pedindo a Deus para cumprir logo, não. Deixa ela perdurar, porque isso é sinal de que você tem vida. Tem vida para viver. Diga, a morte não pode vencer ele. E não pode vencer a igreja. Não pode vencer. Eu estou falando da morte física só não. Estou falando da morte dos sonhos de pessoas que já se enterraram. Estão vivas, mas estão mortas. Eu fiz uma live falando parar ou continuar. E no momento da live ninguém mais escreveu nada, porque foi muito forte. Eu perguntei assim, nós passamos 90% do tempo ministrando sobre você não vai parar, tem música, você não vai parar. Isso é uma realidade. Mas parar o quê? Tem gente que nunca construiu nada, não está construindo nada. E a gente está falando para pessoas pararem o quê? Nada. E aí teve um silêncio na live. O que você não vai parar? O que pessoas estão, eu estou com vontade de parar o quê? Não estão fazendo nada, não estão construindo nada, estão abatidas, desanimadas. Vai parar o quê? Você já está parado há muito tempo. Só não percebeu. Mas quando a morte é vencida, a vida entra. Quando a vida de Deus entra em nós, é algo tão extraordinário, algo tão espetacular, que você sente como suas moléculas, é um negócio tão, eu não sei te explicar mais, eu não sei, eu já passei da fase da explicação, porque não tem como, é uma movimentação que quando você fica triste ali durante algumas horas, de repente, há uma força dentro de você que te impulsiona, é a vida que vence a morte, que te levanta, que não deixa você nem querer. Se você quiser ficar, se você ligar na 98 e ficar lá no Good Times tentando lembrar, você não consegue, porque é a vida de Deus dentro de um homem, dentro de uma mulher. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Na verdade, a morte de Cristo não foi só para vencer o pecado e para ressuscitar, mas o mais incrível e o âmago dessa mensagem, eu quero terminar aqui agora.
Eu queria que você colocasse, porque ele vence a natureza adâmica. Vamos lá? O que Deus colocou lá? Os querubins que estavam guardando o quê? O Éden. Depois estavam guardando o quê? A arca. Estavam nisso, que ficava no lugar santíssimo. Existia uma cortina que ninguém poderia adentrar. Coloca para mim Hebreus 10, 19 e 20, por favor. Olha o que vai acontecer depois que ele ressuscita. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Eita, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Bom, tira daí e volta. Mateus 27, 51, por favor. Mateus 27, 51. Vamos voltar um pouquinho. Para que você possa... Naquele momento da sua morte, o que acontece? O véu de quê? Que santuário é esse? O que guardava o quê? A arca. E guardava o quê? A justiça de Deus. Olha lá. O véu rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu. As rochas se partiram. Versículo 52. Não tem? Abraão gerou quem, meu filho? Isso. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. O véu se rasga. Então repita comigo. Não foi só a morte que ele venceu. Não foi só o pó da terra que ele venceu. Mas ele abre o lugar pelo qual estava fechado desde o Éden. Então repita comigo agora, eu e você. Diga para o irmão que está do seu lado, é forte. Diga, eu e você temos direito em Cristo de voltar ao Éden, que representa a eternidade. O homem foi tirado do Éden. Ele vence a morte, ele vence o pó da terra, rasga o véu e nos dá o direito de entrar com ousadia. Hebreus 10, 19 e 20, agora sim. E eu quero que você faça uma leitura bem alto. Hebreus 10, 19 e 20. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Pega na mão do irmão que está do seu lado, pega na mão dele. Repita, 1, 2, 3 e vai. E aí hoje, nós podemos dizer, nada além do sangue. O sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho. Por esse motivo, nós podemos sentar à mesa. Sentar com Ele. Tomar dos seus... Tomar do seu sangue, comer do seu corpo. O véu foi rasgado. Agora eu posso entrar na presença dele apenas dizendo assim: Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus que venceu a morte, eu quero te louvar, te adorar. E os querubins abriram a porta para você entrar pelo novo e vivo caminho. Porque agora, mesmo tendo uma natureza adâmica, eu nasci de novo. Quando morri e ressuscitei, uma nova criação através do batismo. Eu já não sou mais o mesmo. Existe até uma música assim: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eita, sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do pecado,
Você não é mais escravo do pecado. E hoje nós temos livre acesso. Onde tiverem 2 pessoas em meu nome, lá eu estarei. Clama a mim, responder-te-ei. Estarei com vocês todos os dias das suas vidas. Não tem um dia que o Senhor não esteja ao nosso lado. Não tem um dia que o Senhor não esteja do nosso lado, nos impulsionando, nos cobrindo, nos guardando e nos livrando de todo o mal. A Ele seja a honra e a glória para todo o sempre. Você pode glorificar a Deus por isso. Você pode glorificar a Deus por isso. Você pode glorificar a Deus por isso. E aí naquela cruz tinham 2 ladrões. Senhor, lembra-te de mim. O Senhor não fez nada. Eu sei que o Senhor não tem pecado. Lembra-te de mim quando chegares no teu paraíso. Jesus nem foi para o paraíso. A gente fala isso, mas nem se preocupa com o texto. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas ele não foi para o paraíso. Ele estava dizendo para aquele homem: hoje mesmo você vai ser salvo, rapaz. Hoje mesmo os querubins já não vão mais te condenar. Hoje mesmo o que te castigou até aqui, o que te trouxe até aqui, porque eu não posso impedir que você morra, mas o que te trouxe até aqui não terá mais poder sobre a sua vida. Um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho que nós podemos entrar hoje, quando estivermos com o nosso cálice e com o nosso corpo. Nós podemos dizer: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Diga: Ele venceu. Diga: Ele venceu. Diga: Ele venceu a morte. Ressuscitou. Está sentado à destra de Deus, reinando em glória. Nem um fio da sua cabeça cai sem que Ele permita. Ele tem o controle de tudo. Daqueles que o temem, daqueles que o amam, a nossa vida está nas mãos dEle.